No teatro do conflito global, o foco hoje se volta para a contínua luta na Ucrânia. Uma saga que continua a capturar a atenção mundial com suas implicações profundas e dinâmicas complexas. Ao nos aprofundarmos nesse drama em constante evolução, os últimos desenvolvimentos nos convidam a um enredo repleto de manobras estratégicas, confrontos momentosos e a marcha incessante de forças militares por uma paisagem marcada pela guerra. Nossa jornada começa no coração do conflito, onde uma concentração significativa de forças ucranianas na região de Dnipro se tornou o ponto focal de uma virada dramática de eventos. Um ataque de precisão por um míssil Iskander reverberou nas fileiras, marcando um ponto crítico nesta narrativa em desenvolvimento. O impacto desse ataque de míssil não foi apenas um golpe tático significativo, mas também desencadeou uma onda de reações que ecoam tanto nas narrativas ucranianas quanto russas. À medida que os relatos do terreno chegam até nós, somos atraídos para as intensas pressões e lutas que se desenrolam no campo de batalha, particularmente na frente de Donbas. Aqui, as forças russas parecem estar ganhando vantagem, capturando locais estratégicos e apreendendo armamentos ucranianos. A queda de cidades como Privol, Burlat e especialmente Sny foi um testemunho das marés em mudança da guerra, com as forças russas erguendo sua bandeira tricolor em vitórias simbólicas que sinalizam seu avanço. Esses desenvolvimentos são mais do que meros movimentos em um mapa. São a personificação de uma visão estratégica maior, com as forças russas avançando em um movimento de pinça calculado. À medida que ligam forças de áreas recém-capturadas, a implicação mais ampla é um possível avanço em direção a Shevchenko, uma manobra que poderia remodelar o cenário estratégico do conflito. Ainda assim, dentro deste cenário sombrio, o espectro da perda humana paira grande. A realidade da guerra, com seu custo humano angustiante, é um contraponto sóbrio ao cálculo estratégico que impulsiona tais campanhas. Na região de Dnipro, as consequências do ataque do míssil Iskander a um centro de treinamento ucraniano deixaram um rastro de devastação, com relatos indicando baixas significativas entre as forças ucranianas. Este evento trágico serve como um lembrete severo da realidade brutal da guerra, onde vidas humanas são inevitavelmente apanhadas no fogo cruzado de ambições geopolíticas. À medida que a narrativa se desenrola, somos compelidos a perguntar: o que impulsiona esses avanços implacáveis e a que custo são eles perseguidos? As respostas são tão complexas quanto o próprio conflito, moldadas por uma miríade de fatores, incluindo estratégias logísticas, ambições territoriais e o espectro sempre presente de manobras políticas. No meio desses desenvolvimentos, as forças ucranianas se encontram em uma tentativa desesperada de conter a maré dos avanços russos. A importância estratégica de manter posições-chave como Preobrazhenskaya e Udine galvanizou os esforços ucranianos para reforçar suas defesas. No entanto, as forças russas, imperturbáveis, continuam seu avanço, ameaçando romper as rotas logísticas críticas que sustentam as operações ucranianas na região. O cenário que se desenrola é um lembrete pungente da natureza de alto risco da estratégia militar, onde cada movimento é repleto de potenciais repercussões que reverberam muito além do teatro imediato do conflito. À medida que as peças do xadrez são manobradas neste tabuleiro geopolítico, a pergunta permanece: como esses cálculos estratégicos moldarão a futura trajetória do conflito e o que isso significa para o cenário geopolítico mais amplo? À medida que ponderamos essas questões, a narrativa do conflito na Ucrânia continua a evoluir, impulsionada por forças tanto visíveis quanto invisíveis. A interseção de estratégia militar, maquinações políticas e resiliência humana tece uma tapeçaria complexa que desafia explicações ou soluções simples. E enquanto nos aprofundamos mais nesta história em desenvolvimento, somos lembrados de que, além das manchetes e dos mapas estratégicos, existe uma saga humana profunda, uma que nos desafia a olhar além do imediato e considerar as implicações mais amplas de um conflito que capturou a atenção do mundo. Aventura-se mais no coração deste conflito. Encontramo-nos atraídos pelas manobras estratégicas que ocorrem na área central de Donetsk, onde as forças russas estão meticulosamente
aplicando pressão sobre os redutos ucranianos. A queda de Saísia abriu caminho para uma ofensiva russa renovada, com seus olhos postos na captura de Preobrazhenskaya. Este impulso estratégico destaca a natureza implacável da campanha, à medida que as tropas russas buscam explorar todas as oportunidades para ganhar terreno. As forças ucranianas, no entanto, não são espectadores passivos nesse drama em desenvolvimento. Plenamente conscientes das apostas, elas reuniram recursos significativos para fortalecer suas posições, determinadas a manter a linha contra a maré avassaladora russa. A intensidade desta batalha, com suas apostas altas e resistência feroz, epitomiza o conflito mais amplo. Uma luta não apenas por território, mas pela própria alma de uma nação. Ao voltarmos nosso olhar para o norte, a frente de Kursk emerge como outro teatro crítico neste conflito multifacetado. Aqui, as linhas de vida logísticas que sustentam as operações ucranianas enfrentam uma ameaça significativa. As forças russas, em uma série calculada de manobras, bloquearam efetivamente rotas de suprimento-chave, criando um gargalo logístico que tem implicações de longo alcance para o esforço de guerra ucraniano. A captura de vilarejos estratégicos e o estabelecimento de controle sobre junções críticas representam uma vitória tática significativa para as forças russas, uma que pode potencialmente alterar a dinâmica do conflito nesta região. As forças ucranianas, reconhecendo a gravidade da situação, foram obrigadas a se adaptar, redirecionando recursos e recalibrando estratégias para mitigar o impacto desses desafios logísticos. No entanto, a pergunta permanece: podem elas resistir à pressão sustentada e manter sua eficácia operacional diante de tais adversidades? Na frente nordeste, a narrativa toma outra direção, com as forças russas avançando em um movimento clássico de pinça que ameaça cercar as posições ucranianas. A importância estratégica desta manobra não pode ser subestimada, pois visa cortar as linhas de suprimento ucranianas e isolar posições defensivas-chave. Este desenvolvimento é emblemático do cálculo estratégico mais amplo que sustenta o conflito, onde cada movimento é uma aposta calculada, repleta de riscos potenciais e recompensas. As forças ucranianas, pegas neste torno estratégico, devem navegar por um cenário traiçoeiro, onde a margem de erro é estreita e as apostas são altas. Enquanto se esforçam para manter sua posição, a questão mais ampla da resiliência estratégica vem à tona. Diante de probabilidades esmagadoras, como uma nação mobiliza seus recursos, tanto materiais quanto humanos, para sustentar sua luta por soberania e autodeterminação? Contra este pano de fundo, as implicações mais amplas do conflito começam a se cristalizar. A luta pelo controle de regiões-chave e a busca implacável por vantagem estratégica refletem um concurso geopolítico mais amplo, um que se estende muito além do teatro imediato da guerra. A interseção de dinâmicas regionais, alianças internacionais e ambições estratégicas cria uma teia complexa de interesses que molda a trajetória do conflito. Ao nos aprofundarmos mais nessa narrativa, a dimensão humana do conflito surge com clareza marcante. O impacto da guerra nas vidas daqueles apanhados em seu meio é profundo, com comunidades desarraigadas, vidas interrompidas e futuros incertos. A resiliência e a fortitude daqueles nas linhas de frente, tanto militares quanto civis, são um testemunho do espírito indomável de um povo determinado a traçar seu próprio destino. Diante de tal adversidade, a questão do que significa resistir, perseverar contra as probabilidades e manter-se firme em seus valores e crenças, assume um novo significado. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, somos lembrados da narrativa mais ampla que enquadra este conflito. Uma narrativa que nos desafia a olhar além do imediato e considerar as questões duradouras de poder, soberania e o custo humano da guerra. Nesta tapeçaria complexa de conflito e resolução, as escolhas feitas hoje moldarão os contornos do futuro, não apenas para a Ucrânia, mas para a comunidade regional e global mais ampla. Enquanto a história se desenrola, somos deixados para ponderar. Na busca por paz e estabilidade, que caminhos serão forjados e que lições serão aprendidas deste cadinho de conflito? À medida que a narrativa do conflito na Ucrânia
continua a se desenrolar, nos encontramos retornando à região de Dnipro, um ponto focal onde desenvolvimentos recentes reverberaram por todo o cenário estratégico. O dramático ataque de míssil a um centro de treinamento ucraniano lançou uma longa sombra, levantando questões profundas sobre a condução e a trajetória do conflito. As repercussões deste ataque se estendem muito além das implicações táticas imediatas, tocando em temas mais amplos de responsabilidade, estratégia e o custo humano da guerra. Após este ataque devastador, a liderança militar ucraniana enfrenta um momento de introspecção, lidando com as duras realidades da guerra e as exigências de uma recalibração estratégica. A perda de pessoal e a subsequente crítica interna destacam os desafios enfrentados por um exército que se esforça para manter a coesão e a eficácia diante de uma pressão sustentada. Os apelos por responsabilidade e a demanda por estratégias adaptativas refletem um reconhecimento mais amplo da necessidade de evoluir em resposta a um ambiente de conflito dinâmico e implacável. Este ajuste interno é espelhado pelo contexto estratégico mais amplo, onde a interseção de ações militares e cálculos políticos continua a moldar o curso do conflito. À medida que as forças russas pressionam sua vantagem, o cálculo estratégico de ambos os lados torna-se cada vez mais complexo, com cada manobra carregando repercussões potenciais que se estendem bem além do teatro imediato das operações. A luta contínua pelo controle de regiões-chave e a busca implacável por vantagem estratégica destacam as apostas geopolíticas mais amplas em jogo. Isso não é meramente uma batalha por território. É um concurso que fala ao coração da soberania nacional e o direito à autodeterminação. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, a dimensão humana do conflito permanece sempre presente, um lembrete pungente das vidas e comunidades irrevogavelmente alteradas pela guerra. A resiliência daqueles no terreno, sua coragem diante da adversidade e seu compromisso inabalável com sua causa sublinham o profundo custo humano desta luta geopolítica. É uma narrativa que nos desafia a considerar as questões duradouras de conflito e resolução, de poder e responsabilidade, e dos caminhos que levam à paz. Neste cadinho de conflito, as decisões tomadas hoje reverberarão no futuro, moldando não apenas o desfecho da luta atual, mas também os contornos mais amplos da estabilidade regional e global. Enquanto o mundo observa, os eventos que se desenrolam na Ucrânia servem como um lembrete contundente das complexidades e desafios da guerra moderna, onde as linhas entre estratégia e humanidade, entre objetivos políticos e custos humanos, são frequentemente borradas. Ao encerrarmos esta exploração, somos deixados com uma pergunta instigante. Na busca por resolução e paz, como as lições deste conflito informarão os futuros caminhos escolhidos por aqueles que detêm as rédeas do poder? Que papel a comunidade internacional desempenhará em apoiar caminhos para a paz e estabilidade? E como as experiências daqueles na linha de frente moldarão o discurso mais amplo sobre guerra e paz no século XXI? Essas questões permanecem como um chamado à reflexão e à ação, convidando-nos a envolver-nos com as complexas realidades de um mundo em fluxo, onde a busca pela paz continua sendo tanto um desafio quanto um imperativo. Enquanto continuamos a acompanhar os desenvolvimentos na Ucrânia, permaneçamos engajados, informados e inspirados a contribuir para um futuro onde os ecos do conflito dão lugar à promessa de paz. E como sempre, convidamos você a juntar-se a nós nesta exploração contínua, a curtir, inscrever-se e manter-se conectado enquanto navegamos pelo cenário em constante evolução dos assuntos globais.